segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um tema muito interessante, que são os direitos, os deveres e principalmente o cuidado com a criança e o adolescente, num ponto específico que é a questão que a gente está aprofundando aqui, que é a questão da pedofilia. Então a gente vai aprofundar mais esse tema agora, com a presença do Adão Celistre, da Marina Mendes e da Madalena Soares. Madá, quais são as medidas que a gente pode adotar, né? Quais sejam? Pode ser palestras, né, educativas, oficinas, começar a fomentar esse debate, a desmistificar e ao mesmo tempo debater a exaustão esse problema, essa questão específica da pedofilia, já que a gente veio, enveredou para esse aspecto da criança e adolescente. Como é que a gente pode trabalhar isso? O que o Conselho Tutelar já tem feito nesse sentido, né, desse debate, junto ao Ministério Público, junto à Vara da Infância e Juventude, né, junto a esses órgãos aí que cuidam, e também junto à Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que a educação pode ser uma grande parceira nesse processo. Sim. Porque tem muita coisa, eu sou professor, e tem muita coisa que sempre vai aparecer na escola. Seja questão de abuso, seja questão de déficit de aprendizagem, que é uma coisa que a gente vê, né? Que muitas vezes o problema é a família que não acompanha o aluno, né? Mas específico nessa questão da pedofilia, como é que a gente pode trabalhar isso aí? O que tem sido feito aqui no município, aqui na região, nesse quesito específico da pedofilia? Eu vejo que a criança, quando ela é vítima, a criança ou adolescente vítima de abuso sexual, de violência sexual, ela precisa de uma pessoa com qual ela tenha confiança para poder relatar o fato. Então, normalmente, né, a gente pensa assim, como que tu vai trabalhar essa questão? Como que tu vai, né, ter esse assunto dentro desses espaços de convivência? As escolas do município de Novo Hamburgo, elas têm um programa que é o PSE, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, que é justamente trabalhar a questão, que elabora-se a questão da saúde, né, do adolescente. Mas eu provoco aqui mesmo a questão de política pública na questão do atendimento dessas crianças vítimas. Então, como que acontece quando chega o fato para o Conselho Tutelar? Nós acolhemos a família, sendo que necessário sempre encaminhamos ao atendimento médico para fazer a avaliação da saúde da criança, sendo necessário profilaxia, outras questões também são adotadas, e o boletim de ocorrência. Ali, no boletim de ocorrência, a gente já começa a revitimizar essa criança que já passa por algum serviço, sempre tendo que contar o que acontece. Quando chega no DML, nós, no Novo Hamburgo, temos um serviço, eu não sei se ainda está funcionando, mas até há poucos dias ele estava atendendo terças e quarta, da 1 às 3, e as crianças do município de Novo Hamburgo não tinham primazia. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a criança não como prioridade, como primazia, ou seja, cuidado e proteção absoluta da sociedade. Então, nós não tínhamos esse atendimento especializado no município de Novo Hamburgo. O que faz? O conselheiro tutelar, né, mediante a essa demanda, tem o CRAI em Porto Alegre, que está atendendo 2 demandas por cidade, porque o CRAI em Porto Alegre ele foi instituído para atender a demanda da cidade. E como a gente teve ciência desse trabalho, que é um trabalho conhecido com excelência, então a gente tem se disposto, né, a levar essas crianças e as suas famílias para o atendimento dentro de Porto Alegre, que é um trabalho mais humano, que é mais sistematizado, passa pela assistente social, pela pediatria, tem um serviço todo disponível para isso. Nós viemos lutando, então, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, para que esse serviço seja alavancado dentro do município de Novo Hamburgo. Por quê? Novo Hamburgo é uma cidade grande, nós temos hoje 260 mil habitantes, aproximadamente, com várias cidades que correm da mesma proporção de dificuldade que nós. Então, se formos ver Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz, Montenegro, Vale do Paranhama, todos esses municípios poderiam pensar em política pública para atender essas crianças dentro de um município maior, que tenha essa disponibilidade do serviço. Então, a gente tem a Delegacia da Mulher, que é o que mais hoje nos dá esse suporte na questão do registro em horário,
né, das 8 até às 17 horas. Posterior a isso, entra na delegacia comum, né, faz lá o relato. Enfim, né, esse é o procedimento. Mas o meu pedido, assim, realmente é para que a gente provoque políticas públicas junto com o Ministério Público, junto com o Conselho Tutelar, junto com o poder do município, junto com a Câmara de Vereadores, para que esse serviço seja mais humanizado. Então, existe a discussão de algumas questões aí que podem estar sendo alancadas, que é a Sala Lilás, né, que vem sendo debatida já em alguns pontos, junto com a Secretaria, junto com o Conselho Tutelar. Inclusive, existem algumas colegas já que trabalhavam na questão da esfera da violência doméstica, que tem, né, um pouco mais de conhecimento na área da Sala Lilás, está buscando alancar esse diálogo junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social. Existe uma boa vontade, mas a gente sabe que a gente conta com o Estado quebrado. Sim. Né, e que mais que boa vontade a Tem gente uma precisa de outra ação. provocação que eu vou fazer em relação ao pedófilo. Tá? O cara que tem comportamento de pedofilia, que geralmente tem um histórico, né? E os adeptos do Bolsonaro, né? Não, tem que matar, castração química, essa coisa toda. Né? Como é que se aborda esse tratamento? Existe algum suporte? Existe algum suporte psicológico para o abusador, para o pedófilo? Nem. Ou ele tem que ser mesmo vítima da castração química ou a golpe de macete, como acontecia o século passado, século retrasado. E que tem acontecido em outras situações. Né? Exatamente, colocavam o órgão genital dele em cima de um cepo, pegava uma marreta e batia, quebrava, aquela coisa toda. E se a questão da castração química vai inibir o problema do abuso, se ele vai continuar sendo abusador mesmo sendo castrado. Vamos falar bem em português, porque a gente precisa aprofundar isso aí. E são temas que eu não vejo debater isso aí em canal de TV nenhum, sabe? Eu nunca vejo ninguém falar sobre isso. Eu acho que a gente resolvendo desse jeito, ou tentando resolver desse jeito, a gente está reproduzindo mais uma forma de violência. É claro que a gente tem que, né, pensar isso a frio, assim, e pensar que o cara, porque a grande maioria dos abusadores é homem, né? E muitas vezes é um homem hétero, cisgênero, né? Então isso não está associado à identidade de gênero, enfim, sexualidade. E eu acho que a gente estaria reproduzindo uma nova violência. Então ele precisa ser responsabilizado pelo crime que cometeu, porque cometeu, a partir disso ser, né, concluído, mas ele não pode também ser culpabilizado. Isso aqui não é defender bandido, é pensar pela parte humana da coisa. Isso é o que tu está falando, porque o eleitor do Bolsonaro diz que tu está defendendo bandido. Mas aí o eleitor do Bolsonaro está reproduzindo violência. Né? Pois é. Adão, o que tu acha disso? Eu estou autorizado a falar abertamente do Bolsonaro, porque eu ouvi o Reinaldo Azevedo falando do Bolsonaro, entendeu? Então... Tem vários jornalistas que estão, inclusive o Marco Antônio Villa, aquele, que daí vão dizer, o Marco Antônio Villa, aquele cara, ele é um historiador de direita, né? Extremamente identificado com a direita. Já que o pessoal está fazendo essa polarização do direita e da esquerda, vamos colocar isso bem claro. E ele simplesmente calou a voz do Bolsonaro. Porque quando aparece o Bolsonaro na TV, é um mito. Lá no YouTube ele destruiu não sei o quê. Só quando eu vejo o Bolsonaro falando, e aí eu tenho pena do eleitor do Bolsonaro, me desculpe, senhor e senhora, se está pensando em votar nesse paspalho no ano que vem, entendeu? Porque E aí eu estava pensando isso para mim, mas eu sei que vocês não podem dar opinião, nem eu poderia, porque eu sou moderador, eu sou mediador, não poderia dar opinião. Mas assim, eu pensava, mas será que é só eu que penso isso a respeito desse sujeito? O cara, ele não sabe nada do que ele está dizendo. Então, mas parece que quando eu vou conversar com as pessoas em confronto, todo mundo concorda comigo. Não, ele é um idiota mesmo, sabe? Mas idiota quem vai votar nele, sabe? Então, é o teu círculo. Adão, oi? É o teu círculo de amizades. Pode ser o meu círculo. Não, mas assim, o meu círculo é o círculo que, eu odeio o Lula, eu odeio a Dilma. Sabe, tem muita gente que, Petralha, aquela coisa toda. Mas odiar por odiar muito... Mas que também está odiando, tá desconsiderando votar no Bolsonaro pela figura histriônica, sem conteúdo, né? Porque reproduzir discurso de bêbado de boteco, tu entende? Se tu chegar para um gambá no boteco, ele vai dizer a mesma coisa, tem que matar tudo, mata tudo, a solução é matar tudo. Adão, desculpa. Tá, eu quero fazer assim algumas considerações aqui. Eu acho que
a cultura do ódio, ou cultivar o ódio, como Que é mais ou menos o que você está fazendo agora em relação ao as, Bolsonaro. as redes sociais principalmente fazem isso, e aí quero fazer um parênteses que a Madalena no início ela colocou isso. A internet, além de toda a facilidade que nos traz, todos nós tá aí com celular e tal, sempre conectado, sempre ligado, e é algo desta geração, está sempre conectada e tal, blá, 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 ela também é, com certeza, hoje, o maior ambiente de exposição de tudo. Tá? De pedofilia, de pornografia, de violência. A EI tá buscando adeptos pelo mundo inteiro, a EI, Estado Islâmico, né? Buscando adeptos pelo mundo inteiro através da internet e tal. E isso não é num museu, isso é no ambiente da casa, né? Como tu mesmo relatasse, o professor disse que não era para acessar tal vídeo, todo mundo acessou, dentro de casa, dentro do próprio quarto, entendeu? Então, sabe, essa discussão, ela tá meio, principalmente essa questão do museu e tal, que deu todo esse estadalhaço, para mim me cheirou tipo uma cortina de fumaça no momento em que a Lava Jato estava começando a pegar os grandões e de repente vai para outro lado. Né? Faz uma cortina de fumaça e a coisa começa a esfriar, e eu acho que agora jogaram um balde de água fria na Lava Jato e deu, e acabou. Bom, outra coisa, tá, é essa questão de vamos punir, não vamos punir. Todo ato de todo ser humano, seja ele criança, adolescente, adulto e tal, ele tem uma consequência. Ele tem uma consequência, tá? E para criança, diz, às vezes as pessoas perguntam, e eu não sei como está agora, Madalena, mas eu ouvia muito atrás, não, porque o ECA não deixa mais eu educar meu filho. Como assim, cara? Eu não posso mais castigar o meu filho. Tá, mas qual é o castigo que tu usa? Não posso dar uma chinelada pedagógica. Cara, tem uma grande diferença entre, né, tu fazer algo pedagógico com teu filho e a violência. Tem uma grande diferença, tá? E o ECA, em nenhum momento, ele fala em impunidade. Ele fala em algumas imunidades à criança e ao adolescente. Agora, impunidade não. Pelo contrário, quando se trata de punir adolescente em conflito com a lei, o ECA é muito mais perverso que o Código Civil. Sabe? Muito mais duro que o Código Civil. Tá? Então, geralmente quem fala do ECA não leu. Não leu e não participou, não sabe quem e tal. fala da exposição também não foi. Também não foi, exatamente. E aí é outra coisa assim, como a gente vive numa sociedade machista, tá? Essa questão de dizer, o que tu estava provocando, sabe, de vitimizar ou de transformar a vítima no culpado é para já, como se alguém, se uma menina que usa mini saia está pedindo para ser estuprada. Isso é uma visão machista horrenda, sabe? Mas que ainda é muito recorrente, tá? E a pessoa que cometeu o abuso, tá? Que cometeu o estupro na criança, vamos dizer assim, ela também tem a responsabilização de um ato. O seu ato tem uma consequência, ela tem que ser punida? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Agora, a punição dela, praticada pelo Estado, não pode ser aquela que o pai ou a mãe da vítima quer com ele. Porque ela quer vingança, ela não quer justiça. Né? Aliás, não só o pai e a mãe, a sociedade. Não, a sociedade quer vingança, quer matá-la, até porque, né, é a cultura do ódio. E a cultura do ódio é exatamente isso, né? É negar o contraditório, é querer matar quem pensa diferente de ti. Só que assim, essa cultura do ódio, hoje ela está numa direção, quando tu cultiva o ódio, tu pode cultivar sobre uma pessoa, sobre um determinado ato, sobre um partido, sobre sei lá o que, uma religião e tal, só que ela pode voltar contra ti. E tem casos por aí muito, né? Cultiva o ódio, daqui a pouco tu vai fazer num lugar qualquer, tu vai levar uma ovada na cabeça. Bom, tu cultivou isso, entendeu? Sim. Tá voltando contra ti, tá bom, a condição mudou, a conjuntura mudou e ela é dinâmica, ela muda mesmo, né? Então, tu cultiva o ódio, de repente tu vai fazer, Fernando, tu tá aqui falando do Bolsonaro e tal, daqui a pouco tu vai fazer uma reportagem lá num determinado local e lá a maioria é Bolsonaro, te cuida, sim, né? Sim, te cuida sim. Porque de repente, né, vai levar um bicudo, como o pessoal costuma falar. Então assim, e principalmente nessa questão aí da pedofilia e tal, acho que a gente tem que estar em estado de alerta sempre, né? Tem que ter medo mesmo, né? E o medo dá esse estado de alerta, tu tá sempre ligado, né? Não pânico, né? Porque senão tu trava, né? Mas sim. tem que estar em estado de alerta. E uma frase que eu ouvi, não sei de quem é, também não importa.
de que assim, quando tu te cala frente a uma violência, que tu não denuncia, tu veio, tu tá a favor do agressor. Porque a vítima tá pedindo socorro. E se tu tá a favor da vítima, tu vai em socorro da vítima. Tá? Se tu não te manifestar, se tu dizer em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tu tá a favor do agressor. Tá? Então isso também a gente precisa dar uma refletida, né, sobre essa situação. A questão da omissão, né? A omissão é a favor do agressor. Essa questão sempre. que vocês comentaram sobre as mídias sociais, né? E os adolescentes, as crianças fazendo tudo por sua conta, acessando vídeos, digitando o que tem vontade. Muitas vezes eu fico pensando assim, os pais têm medo dos filhos atravessarem uma avenida movimentada sozinha, mas largam assim as crianças livremente navegando naquele ambiente ali muito muito nocivo, né, sem se preocupar. Então aqui não estou questionando a forma como os pais criam seus filhos, mas estou fazendo até colocando aqui uma dúvida, né? Será que a gente não tinha que tomar mais cuidado com o que a gente deixa o nosso filho acessar, ao invés de ficar botando a culpa lá no museu e coisa e tal, né? Como tu comentou. Uma outra frase, só para contribuir para o debate, uma outra frase que eu também não sei de quem é, né? As redes sociais dizem que é de alguém e que não é, e que não é daquela pessoa, eu tenho certeza que não é. Que as pessoas, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E aí a pessoa diz, depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Certo? Então assim, não te omite. A educação que tu dá pro teu filho vai determinar que mundo nós vamos ter no futuro. Certo? Se tu for refém do teu filho, se teu filho puder fazer tudo, se tu mimar demais, tu vai criar um perdão da expressão, um bundão que não vai servir para nada. Certo? A educação pressupõe limites, a educação pressupõe valores de honestidade, de solidariedade, de participação, de respeito, e isso tu exemplifica, isso tu não discursa. E de tolerância e de perdão também, né, Adão? Sabe? É isso. De respeito, de empatia. A sociedade, hoje em dia, não dá para dizer que a gente tem um Estado laico, o Estado ele está cristianizado, ele está, né? Se é isso, a temática é essa, o desenvolvimento do perdão, da tolerância, né, de tu entender, do respeito, por isso que eu falei da questão do tratamento do pedófilo, tá? O que esse cara que é abusador, e aí teria que ter dados, o perfil do abusador, ele sofreu abuso na infância? Sim ou não? Pois é. Vou te dizer que ele nem é visto. Né? Ele não é visto, ele não é muitas vezes nem ouvido. E tanto o abusador como a vítima, eles não têm atendimento posterior. Então eu acho que é um dado bastante, um alerta que fica, né, para a gente pensar. Quem é que cuida, assim, né, do não fato. Sei se existe essa pesquisa mesmo, parece que 10 a 15% chegam às vias de fato, chegam a praticar o abuso. Mas tem um potencial de abusador, de pedófilo, que não é abusador, que se delicia, talvez vendo foto de criança nua. Mas isso, né? daí também é um abuso, porque aí a violência sexual, no caso contra a criança, ou enfim, a violência sexual, ela tem várias esferas, que é o estupro, o assédio, o turismo sexual, enfim, são várias modalidades, mas consumir conteúdo pornográfico de crianças também é um abuso. Sim, também não é uma violência, não é um estupro, mas é uma violência também, né? Sim. Então, essa questão que tu puxou ali da informação, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Como contornar esse problema? Acho que a informação é a grande resposta para as coisas, a gente tentar esclarecer, né? E eu acho que a mídia tem um papel muito importante nisso, tentando trazer ao público informação. Seja essa, assim, do que os seus filhos estão consumindo na internet, ou mesmo do que é o que é pedofilia, o que é abuso sexual, o que é violência, dar um tapa na cara é tão violência quanto a outra, dá para quantificar, não dá? Então eu acho que a gente conseguir trazer isso para o debate, de forma que isso consiga elucidar algumas coisas, eu acho que é fundamental. Sempre digo assim que a mídia ela não inventou a violência contra a criança, assim como a arte não inventou a violência contra a criança, e também não vai acabar com ela, mas é um espaço absolutamente favorável e potente para que a gente possa discutir isso, para que a gente possa pensar em como lidar, trazer ao debate. Talvez a gente não vai trazer respostas e não vai resolver as coisas amanhã, mas a gente vai conseguir fazer com que as pessoas reflitam a respeito disso. O que eu tenho perguntado muito é aonde está a infância?
né? Onde que estão as nossas crianças? Porque antigamente nós víamos, eu fui criada na rua, brincando, né, de bolita, jogando meu futebol com os meus amigos, fui criada de uma forma mais solta. Bom, já jogou também. Mas jogava taco, Sim. né? Enfim, tinham várias brincadeiras que eram saudáveis, ia para a escola sozinha, voltava da escola sozinha. Então, tinha uma liberdade e é como a gente traz, assim, a família é a primeira instância de cuidado, mas a comunidade ajudava nesse cuidado. Sim. As pessoas cuidavam das crianças e eu faço agora uma provocação, que a gente volte a ser criança. Até essa questão da criança, da adolescente de hoje. Tu pega até criança, né? Por exemplo, esse fim de semana minha filha colocou um batom lá desses de criança, botou um batonzinho lá, aquela coisa toda. Beleza. Mas aí tu começa a ver, por exemplo, meninas de 11, 12 anos, vai pegar, por exemplo, como é que se diz, uma escolha da garota da escola tal, escolha garota e garoto. Quando tu vai ver as meninas vestidas ali, eu já fui e fiquei constrangido, sabe, da maneira que algumas meninas estavam vestidas. Porque tem aquela ideia assim, da menina mais vestidinha assim, né, vestidinha, aquela coisa toda. Tem aquela que já está com barriguinha de fora, que está expondo o corpo, né, com 13, 14 anos. A gente não pode cair num outro extremo, sabe? Mas me parece, o que tu acha, Adão, sobre isso? Uma opinião de homem agora, uma opinião masculina, sabe? Essa história da erotização, de tu adultizar uma criança, uma adolescente, que está ali com um corpinho em formação, né? E aí tu vê muitas vezes uma menina de 10, 13, 14 anos dançando funk no meio da família. É o que a gente falava um pouco antes, que a TV consegue. E aí o cara mais velho diz, o que é bonito é para ser mostrado, que eu já ouvi isso em festa, sabe? Eu acho que a gente cai de novo, e eu não sei, acho que o Adão deve concordar comigo, que essa questão do meio, né, da cultura, então isso está muito relacionado à questão cultural, assim. Essa questão de tu exibir as meninas e coisa e tal, ou mesmo do MC não sei qual lá, falando sobre que vai pegar todo mundo e tal, isso. Ele é um menino que tem uma idade, ele tá na infância e ele tá cantando coisas de adulto. Então tem uma professora, que é a professora Jane Felipe da URGS, que ela tem uma teoria que chama, o conceito da pedofilização. É um conceito que ele tange por 2 vetores. O primeiro é tu adultizar as meninas, tu erotizar precocemente as meninas através da vestimenta delas ou das práticas sociais, dançar, não sei o quê. Então tu adultizar essa menina e também de tu infantilizar mulheres adultas, sempre relacionando com itens de infância. A gente vê isso muito na pornografia, por exemplo, mulheres vestidas com roupa colegial, cabelinho de garota jovem. Então são 2 vetores, tu querer que a menina cresça logo, e aí tu aproxima ela da vida adulta, e tu também nunca querer que a mulher envelheça. Então são 2 vetores dessa chamada pedofilização. Pro universo masculino é a mesma coisa, tu querer que o guri de 9 anos, como aconteceu com o gaiteiro, aquele menino de Estância Velha, o Thomas Machado, perguntaram pra ele, tu tem namorada? Aí ele respondeu muito engraçadinho assim, tenho a minha gaita. Todo mundo achou o máximo, querida, né? Respondeu de um jeito querido, mas eu fico pensando, quem é o repórter que pergunta para um menino de 9 anos se ele tem namorada? Quem é o debilóide que pergunta? Então a gente está pedofilizando essa criança desde uma idade muito, muito pequena, né? E na teoria da conspiração, podia-se dizer que isso é algo meio que orquestrado até para transformar isso ou naturalizar aos poucos isso ao longo do tempo, que também é um problema, tá? Mas voltando àquela questão, assim, principalmente da questão de educação e de limites e tal, que as pessoas dizem que não sabem mais o que fazer com a criança, não pode mais, depende muito também do poder de alcance dos pais e tal, de conseguir fazer. Eu lembro que, numa certa feita, eu estava fazendo uma palestra para pais de uma escola de educação infantil. E aí a mãe disse, mas agora, aquela história do ECA, que o ECA não deixa mais educar meu filho e tal. Daí eu disse, não tem problema nenhum, o ECA não diz que tu não pode dar uma chinelada pro teu filho e tal. Desde que esse não seja o limite do teu filho. Porque senão tu vai ensinar pro teu filho que o limite é a dor física, certo? E aí tu criou um problema, porque na escola ninguém vai bater nele para ele parar, então ele não vai ter limite. No trabalho e na vida, na sociedade, ninguém vai bater nele para ele parar, e ele não vai ter limite. Só que ele tem introjetado que o limite é a dor física. Quando a namoradinha dele ou a esposa dele fizer algo que ele não goste, que ele vai querer dar um limitador para ela, o que ele vai fazer? Ele vai agredi-la, porque é a dor física que é o limite para ele. Tá? Então tu tá criando um monstrinho e não dá para ser assim, certo? Então
temos que ter cuidado com isso, né? Então isso tudo tem essa coisa do, né, de Sim. conseguir trabalhar essa questão, principalmente da educação, tá? Porque é algo fundamental para a criança. Fantástico. O que eu tenho visto assim muito é perdido-se, né, esse momento de conversa. Hoje estamos aqui conversando, dialogando um assunto que é bastante pertinente, a formação das nossas crianças e adolescentes e o cuidado e a proteção. Dentro dos espaços de família, né, então com o corre-corre do dia a dia, eles estão terceirizando essa responsabilidade para as escolas, para o conselho tutelar, para as instâncias aonde não deveriam estar. Eu sempre brinco com, né, quando eu faço um atendimento e a mãe diz assim, tu nunca mais veio na minha casa. Digo, mas eu sou a pessoa que tu não tem que querer dentro da tua casa, porque eu só vou estar dentro da tua casa quando tu não estiver conseguindo alcançar os teus objetivos. Né? Quando a gente estiver ali tentando fazer com que as coisas estejam acontecendo e não estiver acontecendo. Então a gente vem com o intuito de acompanhar, de orientar aquela família, de dizer muitas vezes, olha, a gente pode daqui um pouco pensar em outras alternativas. E o diálogo, ele é a base primordial para que tudo se resolva. E não é só eu conversar, não é só eu falar, é o fato de eu falar, eu ouvir e a gente pensar juntos na solução daquilo que vem acontecendo dentro do meu espaço de família. Está sendo muito debatido agora a escuta protegida, né? É um assunto que, inclusive, hoje está transcorrendo um curso, um seminário na Unicinos, que é a escuta protegida. É uma metodologia nova, né, que vem agora com o Alan, que dá a proteção da criança, a escuta protegida para a criança e o adolescente. Então, isso vai trazer algumas questões de segurança também para que ele venha, né, de uma forma de contar as coisas. Já existe a questão, quando a criança ou o adolescente chega e conta algo e não gostaria de ser identificado, isso é preservado, né, isso não é saído daquele contexto. Muitas vezes perguntam como que tu sabe. Olha, como chegou para nós, não importa, importa que chegou e a gente precisa tomar medidas frente ao que vem acontecendo aqui. Eu acho muito importante também deixar bem claro aquilo que, né, foi dito aqui. O Conselho Tutelar, ele não é, em momento algum, o fator limitante para a educação. Bem ao contrário, ele vai agir quando houver falta ou omissão desses pais na postura dos seus filhos. Né? A gente tem hoje uma vasta situação onde os pais estão permitindo tudo e alegando justamente, né, olha, nós não estamos agindo porque não pode, porque o Conselho Tutelar não deixa. Isso não é verdade. O Conselho Tutelar, ele é um braço para aquele pai, aquela mãe, que muitas vezes não sabe aonde mais se agarrar. Então, na conversa, na orientação, no acompanhamento, porque algumas vezes sai aquela função assim, o conselheiro não faz nada. Né? A gente não pode fazer nada que não esteja dentro da nossa atribuição, que é acompanhar, orientar e fazer o trabalho que é pertinente a esse zelo. Mas quem protege é a família, quem protege é a comunidade, quem protege é a rede de proteção, e a gente precisa alancar isso de uma forma de não ficar como que se nós tivéssemos todos os filhos, como se nós fôssemos os pais e as mães que muitas vezes, para vocês terem uma ideia, somos chamados para ajudar a fazer o tema de casa. Madalena, se tu não sabe o que fazer com o teu filho, a gente pode te ajudar. Agora fazê-lo por ti não vamos fazer. Exatamente. Nós estamos chegando no final do programa, uma hora de debate, parece que foi 5 minutos. Muito bom. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Convidá-los para uma próxima oportunidade, inclusive talvez como representante do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? E deixar para o senhor uma reflexão. Eu tenho 51 anos e eu vim de uma infância, de uma adolescência em que as pessoas diziam, vocês serão um país do futuro. E hoje nós estamos no futuro, o futuro chegou. E chegou com todos esses problemas, com um Congresso Nacional totalmente corrompido, com canalhas, com pessoas que só estão olhando para o seu umbigo, para os seus interesses. Nós vemos uma TV, uma mídia totalmente idiotizada, né? Nós não avançamos muito. Eu me lembro que naquela época, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, existiam programas de música clássica no domingo de manhã, né? Conselhos para a juventude, existiam mais programas educativos na TV. Hoje a nossa televisão ela é reduzida aí a poucos bons programas como esse, Canal Aberto, que traz esses temas, né? Nós temos aí uma educação
em que as professoras tentam manter a ordem dentro da sala de aula o tempo todo e não conseguem ministrar as aulas, né? E é um problema localizado nas famílias. Então, para o senhor e para a senhora que é defensor da família, cuide da sua família, esteja sempre atento a esses traços de erotização de criança, de adultização de criança, né? E sempre participe aqui conosco do Canal Aberto, porque aqui é um programa que traz esses temas como nenhum outro programa da TV brasileira traz. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana.